Olá, nessa videoaula nós vamos falar então de ondas. Primeiro ondas em geral, os diversos tipos de onda existentes, para depois falar das ondas eletromagnéticas, que são os nossos maiores interesses aqui para o estudo da química. Eu deixei ali vários videozinhos demonstrativos de diferentes tipos de ondas sendo formadas e suas propriedades, etc. Tem, por exemplo, um videozinho de cuba de ondas, que é um equipamento onde você produz ondas na água e observa aí as propriedades, alguns comportamentos dessas ondas. Mostrei também ali um videozinho que filma as ondas que são formadas nas cordas de um violão. E tem também um outro videozinho explicando muito legal sobre as ondas sonoras. Embora não seja o nosso tema principal aqui, ondas sonoras, mas eu achei interessante mostrar. Vale a pena lá dar uma olhada, porque os fenômenos que as ondas sofrem são todos muito parecidos. Então a gente tem aqui ondas sonoras e ondas mecânicas, água e cordas, são todas elas ondas mecânicas, ondas que propagam algum tipo de energia cinética que foi transferida ali para o meio. Então esse meio recebe essa energia em algum ponto e vai espalhando essa energia através do meio. E depois tem as ondas eletromagnéticas, que têm comportamento parecido com as demais ondas, porém elas não necessitam de um meio para se propagar. Elas conseguem se propagar no vácuo. Então as ondas eletromagnéticas nós veremos aí num capítulo especial. Então aqui eu estou mostrando uma onda produzida por uma pedra que caiu verticalmente aí na superfície da água. Então, à medida que a pedra caiu, ela transferiu uma energia cinética para essa água que foi se espalhando, foi se propagando de forma ondulatória através da superfície da água. Então nós temos aí, claro, uma propagação na direção horizontal, que é que eu estou representando aí pela flechinha aqui. E a perturbação, a energia foi transferida aqui na direção vertical. Então, por isso, essa onda é chamada de onda transversal. Tá? Aqui eu tenho ondas sonoras, tenho um alto-falante emitindo ondas sonoras que vai ser captado por alguém aqui. Tá? Então, as ondas sonoras são ondas de pressão. Essas regiões mais escuras indicam onde a pressão do ar é maior. Tá? Então aqui o alto-falante provocou essa oscilação por vibrações nessa direção aqui também, da esquerda para a direita. E a onda está se propagando nessa mesma direção. Então, tanto a direção de propagação quanto a direção da perturbação aqui, elas são horizontais. Então, por isso eu chamo de ondas longitudinais. Aqui eu vou mostrar algumas propriedades das ondas. Tá? Então eu estou desenhando uma onda bastante regular aqui, com esse traço preto, uma onda que se propaga na direção Z, uma direção arbitrária qualquer aqui. Tá? Então a onda tem as suas cristas, que são esses pontos de máximo, e tem os seus vales, que são esses pontos de mínimo. Então estou representando a situação que ela sai, digamos, do zero, passa pela crista, volta para o zero, vai até o vale e volta para o zero. Então, esta parte, que forma assim, praticamente essa letra N aqui, sai de lá, passa pelo máximo, passa pelo mínimo e volta, ela se repete todas as vezes, por isso que é uma onda bem regular. Ondas são fenômenos periódicos. Então, aqui nós estamos usando uma função matemática periódica para representar essa onda. Ela se repete ao longo do espaço. Tá? Então, a distância entre um ponto
E esse ponto, quando ele se repete, né, por exemplo, se eu pegar a distância, aqui está representado na ondinha amarela, aqui, se eu pegar este ponto, a distância dessa crista dessa onda, até a próxima crista, né, quando ela se repete novamente, né, é chamado de comprimento de onda e recebe o símbolo lambda. Né? Esse lambda é em qualquer ponto. Né? Se eu pegar aqui do ponto inicial até lá o ponto onde a onda termina, também vai dar lambda. Se eu pegar de um vale até o próximo vale, também vai dar lambda. Né? Ou seja, a onda é uniforme, né? Tem comprimento de onda, todos os pontos de uma parte são equidistantes aos pontos da outra parte. Né? É um fenômeno totalmente regular, periódico. A altura, né, em relação ao zero aqui, é chamado de amplitude da onda, normalmente representado pela letra A. Né? Bom, essa onda aqui ela está se deslocando, né? Então ela está se deslocando da esquerda para a direita. Então o traço preto indica a onda no tempo t1, o traço roxo indica a onda no tempo t2, ela andou um pouquinho mais para a direita. Né? E o t3, né? O tempo passou mais um pouco, ela andou mais um pouquinho para a direita. Ou seja, essa onda está se deslocando, né, da esquerda para a direita, e isso está indicado por esse vetor v, né, que é a velocidade da onda. Né? Ela tem uma velocidade que vai da esquerda para a direita. Então eu posso medir o tempo que esta onda leva, né, para andar um comprimento de onda, ou seja, o tempo que essa onda leva para sair. Né, essa onda amarela, digamos que ela tenha saído daqui sobreposta à preta e andou até a próxima crista ali, né? A posição da próxima crista. Então, se ela saiu daqui e andou até aqui, ela andou lambda. Né? O tempo que ela leva para andar este lambda, né, para se deslocar um comprimento de onda, é o que eu chamo de período da onda. Né? É representado pela letra T maiúscula. Né? Então, se eu aplicar a equação da velocidade, aqui na velocidade é a distância percorrida pelo tempo. Então, como ela percorreu lambda no tempo t, né, eu tenho essa equação. A velocidade da onda é igual à razão entre o seu comprimento de onda e o seu período. Só que normalmente eu não trabalho com o período da onda, eu trabalho com a frequência, que é definida como o inverso do período. Então, F é a frequência da onda. Então, eu tenho aqui a minha equação modificada. Eu tenho que a velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência. Tá? Se eu utilizar Sistema Internacional de Unidades, né, o período vai estar em segundo, a frequência vai estar em segundo a menos 1, né, o comprimento de onda vai estar em metros, né, e eu terei a minha velocidade em metros segundo a menos 1. Né. Ocorre que é mais usual representar o comprimento de onda em centímetros, tá? Ou às vezes em nanômetros. Tá? Então vai aparecer aí esses múltiplos das unidades aí para o comprimento de onda. É importante aqui essa equação, né? Nós vamos utilizar ela porque a gente tem, no caso das ondas eletromagnéticas, uma velocidade constante, né? Que é a velocidade da luz, né? Que a gente aí agora representa por C. Então, no caso das ondas eletromagnéticas, a gente escreve essa equação assim, C igual a lambda vezes F. E o C é constante. Né? A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Né? Certo? Então, e ela é constante. Então, significa que quando o comprimento de onda aumenta, né? Quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Né? Então, para ondas de comprimento de onda maior, eu tenho frequência menor. Para ondas eletromagnéticas de comprimento menor, eu tenho frequência maior, porque no caso das ondas eletromagnéticas,
eu tenho a velocidade constante. Aqui eu tenho um resumo de fenômenos ondulatórios que são importantes aí para nossas discussões posteriores, né? Para o caso da difração, eu tenho alguns vídeos ali que esclarecem um pouco melhor, né, o que é a difração. Bom, a reflexão, né, basicamente que ocorre, né, quando você tem a formação de uma imagem refletida no espelho, como no caso aqui dessa imagem, está refletindo aqui no lago, né? Certo? A água é tão cristalina ali que funciona como um espelho. Então você imagina a onda se deslocando, por exemplo, nessa direção e atingindo uma determinada barreira, né? E aí, então essa direção aqui é a direção de deslocamento original da onda. Né? Você pode imaginar aqui que as cristas todas da onda estão alinhadas aqui com esta seta. Então a onda atinge a barreira num ângulo θ em relação à horizontal, né? Acima da horizontal ali, né? O ângulo θ. E ela é refletida, né? Com a mesma intensidade, né? Na direção θ abaixo da horizontal e no sentido contrário, né? Ela vai agora da direita para a esquerda. Esse que é o fenômeno de reflexão. Essa reflexão que eu estou colocando aqui é uma reflexão especular, né? Que é o que acontece quando eu tenho a formação dessas imagens no espelho ou em superfícies bem planas, né? Se a superfície aqui fosse uma superfície muito rugosa, também ocorreria reflexão, só que aí a reflexão seria, né, em todas as direções, a luz iria se espalhar, né, iria ocorrer o espalhamento da luz e não iria formar então uma imagem, tá? Mas ainda assim pode ser considerado como uma reflexão, né, porque a onda foi rebatida, só que não foi rebatida de uma maneira uniforme, ela foi rebatida em todas as direções, provocando o espalhamento da luz. Aqui eu tenho o caso da refração. A refração é quando a luz, a onda eletromagnética, atravessa, pode acontecer também com ondas sonoras, né? A onda atravessa meios diferentes, né? Onde ela se propaga com velocidade diferente. Então, o resultado da refração acaba sendo o entortamento aqui da onda. Então, se você tem um objeto lá nessa superfície embaixo, digamos, embaixo da água, né, que está refletindo aqui um raio de luz, digamos, para cima, né? Então, essa luz vem com uma certa velocidade, propagando nesse meio na água, e quando ela atinge o ar, ela vai se propagar com outra velocidade. Isso vai provocar esse entortamento aqui da onda, né? Então, um observador que estiver nessa posição vai acabar tendo a sensação de que o objeto, né, ele vai olhar pensando que a onda sempre se propaga em linha reta, né, ele vai ter a sensação que esse objeto está nessa posição, né, mas na verdade ele está numa posição mais abaixo. E essa sensação foi provocada pela refração, né? Aqui, olhando aqui o lápis mergulhado na água, você tem uma ideia desse fenômeno de refração, né? A refração é utilizada, por exemplo, em lentes, né, para focar a luz, né, para fazer ampliação, né, das imagens. Né? Um exemplo interessante é o prisma de Newton, né, que faz a refração da luz branca e acaba separando as cores, né, separando os diferentes comprimentos de onda. Né? Então, é um fenômeno bastante importante. E aqui eu tenho um esqueminha da difração. Eu tenho as ondas se aproximando de um orifício aqui, né? Se esse orifício for suficientemente pequeno, né, a onda atravessa ele de uma maneira bastante interessante, né? Como se o orifício passasse a ser agora a origem da onda, né? A onda está sendo reemitida a partir deste ponto aqui no orifício, né? Então forma esse desenho aqui que você pode observar nesse caso aqui. Eu tenho a
a água aqui, né, em mar aberto aqui, chegando a uma passagem estreita, né? E aqui essa passagem estreita faz a função aqui do orifício, provoca a difração, então você vê a formação, né, dessas ondinhas como se ela estivesse sendo emitida a partir daquele orifício. Tá? A difração ocorre tanto em orifícios, né, quando vai passar através de um orifício, ou quando a onda se desvia de um obstáculo, né, de um obstáculo pequeno, também pode ocorrer a difração. Outro fenômeno importante é o da interferência de ondas. Né? Quando eu tenho duas ondas de mesma frequência, numa mesma posição do espaço, elas podem sofrer interferência, que nada mais é do que a somatória das suas amplitudes. Aí. Então, nesse primeiro caso aqui, eu estou mostrando duas ondas que estão numa posição onde suas cristas e os seus vales coincidem. Né? Então, eu digo que essas ondas estão em fase. Então, quando elas se combinam, né, as amplitudes vão se somar e eu vou terminar com uma onda resultante que tem duas vezes mais amplitude do que as ondas originais. Então, essa é a chamada interferência construtiva. Né? As ondas em fase acabam aumentando a amplitude da onda resultante. Nesse outro caso aqui, eu tenho uma situação em que a crista de uma onda coincide com o vale da outra. Né? Então, eu digo que as ondas estão fora de fase. Nesse caso, a interferência é destrutiva, ou seja, quando eu somo as duas ondas, elas terminam se anulando. Então, obviamente que eu tenho aqui dois casos extremos, né? Uma interferência perfeitamente construtiva, porque as ondas estão perfeitamente em fase, e aqui eu tenho uma interferência perfeitamente destrutiva, porque as ondas estão perfeitamente fora de fase. É óbvio que essas ondas podem estar apenas um pouco deslocadas umas em relação às outras, e eu teria então um caso intermediário entre a interferência perfeitamente construtiva e a interferência perfeitamente destrutiva. Essa é uma ideia importante aí também para a gente aplicar depois lá na estrutura atômica. Agora vamos analisar ondas estacionárias. Ondas estacionárias se formam quando eu tenho duas ondas, né, se formam pela interferência, na verdade, entre duas ondas que se deslocam no sentido contrário. Né? Então aqui eu estou representando uma onda em azul que está se deslocando da esquerda para a direita, e uma onda aqui laranja que está se deslocando da direita para a esquerda. Né? Ambas têm a mesma frequência, então elas podem interferir. Né? No tempo inicial, eu estou colocando elas perfeitamente fora de fase. Né? Veja que a crista dessa onda coincide com o vale dessa onda. Então, o resultado da interferência aí vai ser a anulação das ondas. Como a onda azul está se deslocando para a direita e a amarela está se deslocando para a esquerda, né, o que vai acontecer à medida que o tempo passa é que essas ondas, né, vão mudar a sua posição relativa, que eu não terei mais a situação da onda perfeitamente fora de fase. Né? Eu terei aqui um caso intermediário. Quando passar um tempo correspondente a um quarto do período da onda, essas ondas vão se encontrar, né? Novamente, elas vão estar uma sobreposta à outra. Então a interferência aqui vai ser perfeitamente construtiva. Eu terei como resultado uma onda de amplitude maior aqui. Né? Quando chegar à metade do período da onda, elas vão estar novamente nessa posição, ou seja, numa posição totalmente fora de fase, e o resultado será uma onda nula. Quando chegar a 0,75, né, 3/4 do período da onda, elas vão novamente estar perfeitamente em fase, né, só que dessa vez, né, é diferente da anterior, porque aqui é onde eu tinha um vale, agora eu tenho uma crista. Aqui onde eu tenho uma crista, agora eu tenho um vale. E quando eu completar um período da onda, ela vai voltar à situação inicial,
né, e eu vou ter as ondas perfeitamente fora de fase novamente. Tá? Então essa é uma onda estacionária. Ela pode se formar, por exemplo, né, se você emitir uma onda que, por exemplo, aqui da esquerda para a direita, e ao chegar lá no limite ali, ela encontra um obstáculo e é refletida e volta, tá? da direita para a esquerda. Por exemplo, você pode pegar uma corda, né, oscilar aqui a corda nessa ponta e amarrar a corda na outra ponta. Né? Então ela vai formar ondas estacionárias. Né? Lá, por exemplo, uma corda de violão que está presa, né? Quando você perturba ela, ela vai formar ondas estacionárias. Tá? Ou seja, a onda vai e volta e acaba, né, se interferindo a que vai com a que volta e formando uma onda estacionária. Vamos ver como é que ficam essas ondas. Aqui eu tenho então, né, as situações, né, a interferência quando elas estão perfeitamente fora de fase lá no começo, depois passa por aquele ponto de máximo onde eu tenho um quarto, né, do período, e aqui 3/4 do período passa de novo pelo máximo, só que em posições distintas, e aqui volta, quando eu completo o período, ela volta a se anular. Então eu representei aqui, né, as situações, né, que eu vou enxergar, digamos, quando eu tenho a minha corda vibrando ali numa onda estacionária. Né? A onda ela vai oscilar entre uma dessas duas coisas aqui, mas sem sair do lugar. Né? Quando você junta as duas ondas, a onda ela não se mexe. O que acontece com ela é que ela vai variando a sua amplitude, né, entre esses dois extremos que estão representados aqui. Então, quando você observar uma onda estacionária, você vai, na verdade, observar, né, essa amplitude aqui fechando e abrindo, né, entre esses dois extremos. Né? Esses pontos, né, em vermelho aqui que eu destaquei, são pontos onde a amplitude permanece sempre zero. Né? A gente chama de pontos nodais ou simplesmente nós. E os pontos onde a amplitude, né, atinge o máximo, a gente chama de pontos antinodais. Né? Que é uma ideia também muito importante para a química. Né? Não deixe de ver o videozinho lá. Eu deixei um videozinho tanto que representa, né, a nossa um experimento que demonstra, né, a obtenção de ondas estacionárias numa corda, quanto um videozinho mostrando umas simulações que eu fiz aí da onda. Tá ok? Então isso encerra essa videoaula.